o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar o seu, o meu, o nosso programa Bom Dia América. De Orlando para todos os Estados Unidos e o mundo, através do aplicativo Mídia Brasil EUA. Minha amiga, meu amigo, entenda, quando Deus está no controle, o barco pode até balançar, hein? Mas jamais ele vai afundar. Hoje, quinta-feira, dia 15 de setembro, dia de alegria, dia de amor, dia que vamos cuidar do nosso coração e também nos prepararmos para a grande terapia do amor que teremos logo mais às 7h30 da noite. Vamos falar também do que vai acontecer nessa sexta-feira e nos preparando para esse grande domingo, o encerramento do jejum de Daniel. Deixa eu dar um pulinho em Tampa, falar com meu amigo de fé, meu irmão camarada, o pastor Alexandre Costa. Bom dia, pastor Alexandre. Bom dia, pastor Rodrigo, bom dia a todos, graças a Deus, mais uma quinta-feira, dia de cuidar do coração. E sexta-feira, amanhã, estaremos numa reunião forte de fé que vai abençoar todos. E que quarta-feira tivemos, hein? Uma quarta-feira, olha, muito abençoada, quarta-feira da sinceridade, houve salvação. Depois vamos falar também a respeito desse dia. Mas agora eu quero deixar também à sua disposição o nosso WhatsApp, o 407-580-9720. Você pode mandar sua mensagem de voz e falando o que você quer determinar nesta quinta-feira. Vamos de canção bonita e daqui a pouco eu volto com todos vocês. Bom dia! Aqui no meu coração sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti.
ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas. Quais têm sido as muralhas espirituais da sua vida? Perante o Senhor vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Grande corrente de Jericó, com o soar das trombetas. No soar das trombetas, os oprimidos são libertos. Em nome do Senhor Jesus, pro abismo, sai! Como é que você tá agora? Tô leve. Qual a diferença? Tô leve. Agora eu tô me sentindo bem. Bem? Tava com uma opressão assim no peito, saiu. Eu abençoo em nome de Jesus. Os enfermos são curados. Eu estava com uma doença que não tinha cura, fiz vários tratamentos e o médico falou na minha cara que eu não tinha cura, particular e tudo. Que eu fui curada em nome de Jesus. E cadê o braço agora? Eu tô ali orando e pus a mão assim e pedi pra Deus me curar. E agora? Sumiu, não tem mais. Não Sumiu o caroço? Sumiu. Aperta aí. Tô apertando, ó, não tô sentindo. A corrente de Jericó, para que venhamos tomar posse das promessas de Deus. Meu nome é Sabrina, eu fui vítima de um ritual de praga rogada, onde a minha mãe lançava vários tipos de praga sobre mim. Inclusive, ela dizia que eu ia me prostituir para sustentar a minha família. Ela não aceitava o fato de eu ter nascido mulher. Ela queria que eu tivesse ter nascido homem, então ela jogava vários tipos de praga, ela dizia que eu não ia ser ninguém. E todas as atitudes que eu tinha era contrário a ela, nada agradava a ela. Até os meus 14 anos, eu era uma pessoa totalmente fechada, eu era uma pessoa eu era triste, eu não aceitava, eu me achava feia, eu me excluía das pessoas, eu era uma pessoa totalmente fora dos padrões, né? Na escola eu tinha vários tipos de problema devido a essas pragas que ela jogava em casa, quando eu chegava em casa já era motivo, só o fato de eu chegar em casa já era motivo dela me praguejar, dela me xingar. E assim foi até o dia que ela se matou. Que aos 14 anos a minha mãe se suicidou. E eu carreguei isso até a minha adolescência toda, a minha juventude. Eu me casei assim, eu me casei com meu primeiro namorado pelas pragas que ela jogava. Porque eu falei, se eu não me casar com esse, eu vou arrumar outros e vou acabar me prostituindo. Eu tinha na minha mente que se eu não casasse, eu ia me prostituir. Após eu chegar no tratamento espiritual, na sexta-feira, onde eu aprendi como vencer esse medo, vencer esses males que vinham sobre a minha vida. Então, isso foi transformando o meu interior, foi tirando toda aquela tristeza, todo aquele complexo de inferioridade que eu tinha. Isso transformou todas as áreas da minha vida, não só internamente, mas no meu casamento, relacionamento com as outras pessoas. Hoje eu sou feliz, eu não tenho aquela tristeza, o meu coração é totalmente livre. Eu consegui perdoar minha mãe, porque mesmo ela estando morta, eu não perdoava ela. Eu consegui tirar aquela mágoa, aquele rancor, aquela tristeza do meu coração. Então, a minha vida foi totalmente transformada. Que bacana, né? A vida da Sabrina foi totalmente transformada. Sabe por quê? Porque ela quebrou a maldição que carregava na vida dela. Deixa eu ver que coisa, né, pastor Alexandre? A mãe amaldiçoar a própria filha. E uma coisa que eu tenho batido nessa tecla, é que muitas pessoas estão sofrendo com problemas espirituais e achando que é um problema de ordem física ou de ordem natural.
Minha amiga, entenda, se tem um problema que você não consegue resolver, se olhando para a sua vida, você vê que a sua vida carrega o mal que a sua mãe carregava, que o seu pai carregava, há um ciclo vicioso de problemas dentro da sua casa, você precisa de libertação. E muitas das vezes, você está me ouvindo agora, você é um membro fiel da igreja, você já é uma pessoa liberta, mas tem uma pessoa dentro da sua casa, familiar seu, ou um conhecido seu, que está com problemas espirituais. Você deve lutar por ele também, né, pastor Alexandre? Com certeza, pastor Rodrigo. E além do mal trazer tantas maldades, ele ainda quer fazer as pessoas entenderem que o problema delas é algo normal. E quando a pessoa entende que é algo normal, ela não vai usar as forças espirituais do bem, ela não vai usar a fé para poder vencer o seu problema. E quantas não são as pessoas que, como consequência de achar que o problema é normal, elas passam 10 anos sofrendo, 5 anos com a mesma dor. Poxa, a avó sofreu, os pais sofreram, a pessoa sofre com os mesmos problemas, justamente porque acha normal. Por isso que em Josué capítulo 6, versículo 20, esse propósito que nós estamos vivendo, e amanhã, diga-se de passagem, é o último dia que vamos determinar que as muralhas caiam, porque vão cair. Diz assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo. O povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Ou seja, tomaram posse da vitória. O que nós observamos? O grito representa a força de uma pessoa. Eles gritaram a primeira vez, depois gritaram mais forte. Minha amiga, você está passando por uma luta, você está vivenciando um problema muito difícil, não é hora de você recuar, é hora de você enfrentar, colocar mais força para que esse problema ele venha cair. Nesta sexta-feira, eu tenho certeza que essa muralha que tem tirado a sua paz, que tem estado diante de você e diante daquilo que você quer, ela vai cair por terra. Ouça só mais relatos de pessoas que derrubaram as suas muralhas, quebraram os feitiços, desfizeram com o mal uma corrente de fé de sexta-feira. Meu nome é Rubens, eu fui vítima de um ritual. Em casa foi jogado terra de cemitério e quebrado 2 ovos. E eu não conhecia, e aí a minha vida começou a se destruir. O meu casamento foi de mal a pior, começou a vir brigas, começou a vir contendas. Eu não poderia ver a minha esposa, já começava a ter nojo dela. Quando eu ia dormir, eu já estava pensando nas noitadas. Eu não tinha prazer de ficar dentro de casa, que era brigas. Briga e mais brigas. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. E fazendo essas correntes, aí eu fui liberto. Hoje a minha família, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho uma alegria. Hoje o meu maior prazer é ficar do lado da minha esposa e do meu filho. Meu nome é João Matos Bernal Júnior. Eu fui vítima de trabalhos feitos. Inclusive foi feito até pela minha própria avó. Porque eu cheguei a ficar com tanta raiva dela, por ela fazer tanto mal para minha família, que eu queria chegar a internar ela no asilo, que ela fez um trabalho colocando o cabelo até dentro da minha própria comida, né? Mas aí foi o quê? Essa raiva que eu tinha dela era devido a ela fazer trabalhos, até antes de eu nascer mesmo, para separar meu pai e minha mãe, entendeu? Porque ela não aceitava o casamento deles, né? Ela sonhava que meu pai tinha que casar com outra pessoa, não com minha mãe. Então isso aí acarretou aqui, que a gente tinha uma outra religião, eu acabei nascendo em outra religião devido a isso, porque minha mãe acabou procurando casa dos encostos para poder não fazer o mal contra ela, mas sim para querer, com o intuito de querer se defender. Só que isso acarretou vários tipos de problemas para a família, né? A família em si tinha depressão, eu principalmente, até minha adolescência também eu tive sérios problemas, principalmente na área sexual, porque eu tinha namorada, mas sentia desejos por homens também. Então isso trazia muita angústia, muita depressão para mim, tanto que eu cheguei a tentar me suicidar 2 vezes. Uma eu queria jogar o carro pelo precipício, que eu estava descendo para a praia, e eu queria jogar o carro pelo precipício. E o outro,
caso eu queria jogar o carro embaixo de um caminhão, porque eu não aceitava mais viver assim. Até minha própria mãe também chegou a colocar uma arma na boca, porque ela não aceitava mais a vida que a gente vivia, porque era discussões, eu e meu pai a gente quase se pegava no tapa, eu não aceitava ele. Hoje, eu vejo minha vida assim, ela é totalmente transformada nesse sentido, porque a gente se dá bem, minha mãe e meu pai se dão bem, sabe? A família é unida, tanto é que a gente mora tudo na mesma cidade, coisa que antigamente um morava em São Paulo, outro no Rio. E Jesus abriu uma porta para mim aqui, que é a felicidade. Então, eu sei que hoje muitas lutas eu tenho, mas eu sei que lá na frente eu vou ter vitórias. O meu pai e minha mãe se dão bem, eu me dou bem com meu pai, coisa que a gente não tinha isso antes. Então hoje eu vejo ele como um pai, ele me vê como um filho, entendeu? Minha mãe, a gente acabou todo o sofrimento dela. Lutas a gente sempre tem, né? Mas a gente é feliz. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas. Quais têm sido as muralhas espirituais da sua vida? Perante o Senhor vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Grande corrente de Jericó, com o soar das trombetas. No soar das trombetas, os oprimidos são libertos. Em nome do Senhor Jesus, pro abismo, saia! Como é que você tá agora? Tô leve. Qual a diferença? Tô leve. Agora eu tô me sentindo bem. Bem? Tava com uma opressão assim no peito, saiu. Eu abençoo em nome de Jesus. Os enfermos são curados. Eu estava com uma doença que não tinha cura, fiz vários tratamentos e o médico falou na minha cara que eu não tinha cura, particular e tudo. Que eu fui curada em nome de Jesus. E cadê o braço agora? Eu tô ali orando e pus a mão assim e pedi pra Deus me curar. E agora? Sumiu, não tem mais. Não Sumiu o caroço? Sumiu. Aperta aí. Tô apertando, ó, não tô sentindo. A corrente de Jericó, para que venhamos tomar posse das promessas de Deus. Daqui a pouquinho o momento da determinação. Senhor dos exércitos, a tua glória está no templo, tua beleza me faz cantar, pois tu és santo. Senhor dos exércitos, a tua luz me mostra o caminho, faz com que as trevas desapareçam com o teu resplendor. Com toda reverência eu te adoro, reconhecendo a tua grandeza, Senhor dos exércitos. Pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei. Senhor dos exércitos, a tua glória está no templo, tua beleza me faz cantar, pois tu és santo. Senhor dos exércitos, a tua luz me mostra o caminho, faz com que as trevas desapareçam com o teu resplendor. Com toda reverência eu te adoro, reconhecendo a tua grandeza, Senhor dos exércitos.
Pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei. Reconhecendo a tua grandeza, Senhor dos exércitos, pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei. Amém. Pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei, pra sempre te louvarei. Amém. Estamos na grande, quando eu falo grande reunião, grande expectativa, é porque o nosso Deus, ele é grande, minha amiga. E o que ele quer fazer na sua vida não é algo pequeno, não. Ele quer fazer também algo grande. Por isso que você deveria agora escrever aí em papel todas as muralhas que estão na sua vida e lutar como o povo de Israel. Eles lutaram. O senhor sabe, pastor Alexandre, que quando chegou no 7º dia, a Bíblia diz assim: e sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. Se eu ver, durante 6 dias eles rodearam, deram a volta, mas no último dia eles colocaram mais força e as muralhas caíram por terra. Eu fico imaginando, pastor Rodrigo, aquele povo, eles receberam a direção de Deus. Olha, no último dia a muralha ela vai cair, e eu fico imaginando eles no último dia. É hoje é o dia da minha vitória, hoje é o dia que Deus entrega nas nossas mãos Jericó. Então essa pessoa também tem que chegar na sexta-feira com essa fé dentro dela. Hoje é o dia que Deus vai entregar nas minhas mãos a minha vitória, a libertação do meu filho, a minha libertação, os caminhos abertos. É isso que essa pessoa ela tem que ter dentro dela. Você tem que ser mais valente, né? Nós somos valentes quando nós nos colocamos contra os nossos problemas. Não vamos fugir, vamos enfrentar. Foi o que essa senhora fez e as muralhas da vida dela caiu. Ouça só. Meu nome é Maria Aparecida, Evangelista de Azevedo. Eu sou advogada e no início da minha vida profissional, já inscrita na UAB, com licença para advogar, eu não via saída para desenvolver a minha profissão. Existia assim uma muralha na minha vida financeira. Eu não via uma expectativa para eu desenvolver aquela profissão de advogada. Eu não me valorizava, eu não via perspectiva para desenvolver, nem ânimo eu tinha para trabalhar. Era uma vida que se limitava àquele comodismo, era até uma situação confortável que preferia ficar daquele jeito. Mas aí eu descobri que existe a fé e eu passei a exercitar essa fé.
Nós aprendemos o exercício da fé através das campanhas na Igreja Universal, através de votos que eu me lancei e me propus a fazer com Deus, mas eu me propus a enfrentar os problemas e vencer com Deus. E eu vi que as portas foram se abrindo e eu vi que aquela muralha que existia na minha vida financeira, acima de tudo na minha vida pessoal, eu vi que aquela muralha caiu. Fui convidada para trabalhar num lugar, depois eu recebi uma proposta para trabalhar em outro lugar como advogada, já exercitando a minha profissão, já desenvolvendo o que eu aprendi. Eu já não via mais algo assim que me impedia de avançar. Então hoje eu vejo que existia uma muralha financeira. E uma muralha que vinha de muito tempo. Mas eu vi que aquilo caiu. Eu vi que aquela situação mudou, porque mudou todas as situações da minha vida. Eu que não tinha uma casa, consegui desenvolver, consegui comprar imóveis, consegui ter uma casa para mim e para minha família. Então eu vi que a muralha mesmo caiu. E eu vi que as portas se abriram e eu vi outros caminhos. No escritório que eu fui convidada a trabalhar, eu recebi uma proposta de me associar. Então eu sou sócia nesse escritório de advocacia, aqui em São Paulo, em número de processos é o segundo. Fé, para mim, representa vitória em tudo que eu fizer. Fé, para mim, significa a certeza de que eu vou obter aquilo que eu almejar, desde que eu obedeça, desde que eu pratique, porque não é só ouvir. É tomar para si, praticar, confiar e ver o resultado. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas. Quais têm sido as muralhas espirituais da sua vida? Perante o Senhor vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Grande corrente de Jericó, com o soar das trombetas. No soar das trombetas, os oprimidos são libertos. Em nome do Senhor Jesus, pro abismo, saia! Como é que você tá agora? Tô leve. Qual a diferença? Tô leve. Agora eu tô me sentindo bem. Bem? Tava com uma opressão assim no peito, saiu. Eu abençoo em nome de Jesus. Os enfermos são curados. Eu estava com uma doença que não tinha cura, fiz vários tratamentos e o médico falou na minha cara que eu não tinha cura, particular e tudo. Que eu fui curada em nome de Jesus. E cadê o braço agora? Eu tô ali orando e pus a mão assim e pedi pra Deus me curar. E agora? Sumiu, não tem mais. Não Sumiu o caroço? Sumiu. Aperta aí. Tô apertando, ó, não tô sentindo. A corrente de Jericó, para que venhamos tomar posse das promessas de Deus. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti.
Esse programa, então, para esta sexta-feira, hein? 8, 10, 4 da tarde, especialmente às 8 horas da noite. 5.400 da International Drive, aqui em Orlando, ou lá em Tampa. Aqui na 133 da West Hillsborough Avenue, às 10 horas da manhã, 4 da tarde e às 8 da noite. No mesmo espírito, na mesma fé, determinando que as muralhas venham cair, tá bom? E o Bispo Márcio lá em Pompano Beach e em uma Universal mais perto de si. Se você agora estiver aí e puder parar um pouquinho o que você está fazendo e prestar muita atenção no que nós vamos colocar agora no programa. Nós estamos há poucos dias do jejum de Daniel e todos os dias eu tenho colocado uma mensagem do Bispo Márcio que tem ajudado muitas pessoas. Preste atenção nessa mensagem do Bispo, que eu tenho certeza que vai lhe ajudar muito. No vídeo de hoje eu quero falar sobre 3 erros que impedem as pessoas de serem batizadas com o Espírito Santo. Erros esses que são cometidos consciente ou inconscientemente. Eu tenho lido os comentários que as pessoas deixam nos nossos vídeos e eu tenho visto muitas pessoas cometendo esses erros, ou um deles, né? E eu quero ensinar você como se livrar desses erros e ser batizado com o Espírito Santo. Desde os tempos antigos, da época do Senhor Jesus, as pessoas, elas sempre buscavam uma razão para serem abençoadas, e uma razão, um motivo, quando alguma coisa dava errado, quando havia um problema. E hoje não é diferente, as pessoas, elas buscam razões para serem abençoadas e razões porque não são abençoadas. E aí começa o problema. Eu quero ler para você, com base bíblica, uma parábola que Jesus ele falou a respeito de 2 homens que subiram fazer uma oração no templo. E essa parábola é interessante porque Jesus fez questão de falar sobre ela para mostrar que nenhuma pessoa é melhor do que a outra no mundo espiritual. O versículo 9 do capítulo 18 de Mateus diz: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. E isso acontece muito. A pessoa se acha melhor do que a outra porque ela é batizada com o Espírito Santo e a outra não é. Isso acontece muito, por exemplo, entre familiares, né? Alguém recebeu o Espírito Santo, ou tem o Espírito Santo, porque a outra não tem, ela é criticada, esse tipo de coisa. E Jesus viu isso naquela época e falou essa parábola para corrigir isso. Mas esse não é nenhum dos 3 erros que eu quero falar. O primeiro erro dos 3 eu vou mostrar agora para você. No versículo seguinte diz: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, esse homem, ele subiu para falar com Deus, mas olha a maneira que ele se posicionou. Ele disse: ó Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros. Eu jejuo, ele colocou aqui, 2 vezes por semana, dou o meu dízimo, não sou uma pessoa injusta. Então aqui nós achamos o primeiro erro que impedem as pessoas de serem abençoadas ou até mesmo de receberem o Espírito Santo, que é a nossa série dentro de 21 dias, seja batizado com o Espírito Santo. E qual é o primeiro erro? Eu acho que mereço. Eu acho que mereço o Espírito Santo. E quando a pessoa se posiciona dessa maneira, ela tem uma grande chance de se frustrar, de se decepcionar, porque
ela se apoia naquilo que ela tem feito, que foi o caso desse homem. Ele diz: graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, sou diferente. Roubadores, eles são injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano que o acompanhava. Jejuo 2 vezes por semana e dou meu dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, ele estava apoiado nas suas obras. Ele estava apoiado em tudo aquilo que ele estava fazendo. Isso é muito importante você saber. Normalmente, as pessoas que desejam um batismo com o Espírito Santo, ou qualquer outra bênção que ela espera na vida, elas dizem assim: não, eu tenho que receber o Espírito Santo. Eu vejo nos comentários, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu acordo de madrugada, eu tenho feito de tudo para receber o Espírito Santo, mas eu ainda não recebi, ou em outros propósitos passados, eu fiz de tudo e não fui batizado. Quer dizer, a pessoa ficou frustrada, porque ela se apoiou em tudo que fez. Em outras palavras, eu merecia ter recebido. Eu merecia ter recebido o Espírito Santo, porque eu orei, eu jejuei, eu busquei, eu fiz tudo o que eu podia fazer, me afastei do pecado, mas não recebi o Espírito Santo. Mas nós não recebemos o Espírito Santo porque merecemos. Nós fazemos sim propósito de oração, de jejum, de 21 dias, nós fazemos propósitos com Deus para recebermos o Espírito Santo, mas não é por isso que passamos a merecê-lo, entende? E eu quero ensinar isso a você para que você não fique ansioso, para que você não fique decepcionado. Nós fazemos os propósitos com Deus, estamos plantando e vamos colher. Você está plantando oração, jejum, perseverança, eu creio que você vai colher. Mas não se apoie nisso, porque é pela misericórdia de Deus que nós somos batizados, que nós recebemos o Espírito Santo, que nós somos cheios da presença de Deus. Então esse é o primeiro erro. Eu acho que mereço. O segundo erro, eu acho que não mereço. Não entendi. Exatamente, eu acho que eu não mereço. São pessoas que dizem assim: ah, mas eu sou muito pecador, olha, eu sou um ser humano cheio de falhas, de deficiências, eu nunca vou receber o Espírito Santo, sabe? No meu entendimento, eu não tenho uma mínima chance de ser batizada com o Espírito Santo, a mínima chance. Eu quero dizer para você que Deus, o Senhor Jesus, ele batiza com o Espírito Santo justamente os que não merecem. Todos que foram batizados com o Espírito Santo não mereciam o Espírito Santo. Ninguém recebeu por merecimento, eu acabei de dizer. Nós fomos batizados com o Espírito Santo pela misericórdia de Deus. Claro, isso não significa, e eu não quero dizer aqui, que você tem que ser relaxado na sua vida espiritual. Isso é um outro assunto. Mas o segundo erro é exatamente esse. A pessoa, ela acha: eu não recebo o Espírito Santo porque eu não mereço ter o Espírito Santo, possuir o Espírito Santo. Mas eu pergunto a você, quem merece? Fale o nome de uma pessoa que merece ter o Espírito Santo. Ninguém. O único que recebeu o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo e merecia, é o nosso Senhor Jesus. E mesmo assim fez como exemplo. Então nós, dentro desse segundo erro, nós encaixamos o publicano que estava junto com o fariseu. A palavra de Deus diz: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Você vê a diferença? Enquanto um orava, enquanto o fariseu orava: ó Senhor, eu mereço a bênção. Em outras palavras, eu sou
eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso, eu sou um homem justo, eu não sou roubador, eu não sou adúltero, eu dou meu dízimo, eu faço um montão de coisa. Enquanto ele se gabava das suas obras, né? E consequentemente achava que merecia ser abençoado, o publicano, estando em pé, a Bíblia diz, Jesus disse, ele não ousava nem levantar a cabeça. E ele batia a mão no peito, dizendo, ó Senhor, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. Quer dizer, ele sabia que não merecia uma bênçãozinha sequer de Deus, porque ele reconhecia o quão falho pecador ele era. Ora, Jesus disse, digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Então Jesus disse, esse publicano desceu abençoado, mas o outro que tinha um monte de obras, não. Você vê como que Deus ele faz as coisas? Se você fizer uma comparação, quem deveria ser abençoado entre os dois? Aquele que fez um montão de coisas. Mas Jesus disse que quem foi justificado foi o pecador. Então você deve entender isso na palavra de Deus. Então, primeiro, eu acho que mereço, é o primeiro erro. O segundo erro, eu acho que eu não mereço. Que eu não mereço. Eu nunca vou ter o Espírito Santo porque eu não mereço. Não pense assim. Não merecemos. Mas ele nos dá, mesmo assim, ele nos batiza com o Espírito Santo. E o terceiro erro é achar que você precisa ser perfeito para ser batizado com o Espírito Santo. Claro, quando nós falamos de perfeição, o que é perfeição? Lá em Gênesis, eu posso ler para você, capítulo 17, versículo 1, diz assim, anda na minha presença e ser perfeito. Ora, como ser perfeito na presença de Deus? Ninguém é perfeito, nós somos falhos, nós somos seres humanos limitados. Mas quando você se esforça para agradar a Deus, então você abandona o pecado, as práticas pecaminosas, você deixa aquilo que é contra a vontade de Deus, você perdoa, você tem um coração limpo, você tem uma mente limpa, você faz a sua parte e procura colocar a sua vida de acordo com a palavra de Deus, você se desvia do mal, das tentações, das ciladas, né, que querem nos levar a nos afastarmos de Deus. Tudo isso é ser perfeito. Você se esforça para ser perfeito diante de Deus. Ninguém nunca vai ser perfeito. Perfeito é apenas o Senhor Jesus. Isso é ser perfeito. Então muitas pessoas dizem assim, ora, para eu receber o Espírito Santo, eu não posso ter nenhum pecado, nenhuma falha, nenhuma deficiência. Não. Falhas, erros, nós sempre teremos. O que você não pode é viver no pecado, consciente, entregue ao pecado. Aí não é possível o Espírito de Deus ser derramado. Mas ninguém precisa ser perfeito para receber o Espírito Santo. Não posso ter uma falha, um erro. E eu vejo isso porque pessoas dizem assim, olha, eu acho que eu não sou batizada com o Espírito Santo, porque às vezes eu tenho maus pensamentos. Acho que eu não recebi o Espírito Santo ainda, porque às vezes eu falo alguma coisa que eu não deveria falar. Coisas que qualquer ser humano está sujeito a fazer, porque nós somos seres humanos. Entende? Então, esse é o terceiro erro. Você não precisa ser perfeito para receber o Espírito Santo, mas você deve buscar a perfeição em agradar e servir a Deus. Veja, eu não estou dizendo que não ser perfeito quer dizer que você pode viver no erro, no pecado e tudo bem. Não me entenda mal. O que eu quero dizer é que o seu esforço em agradar a Deus abençoa você. E os que têm o Espírito Santo, os que já foram batizados com o Espírito Santo, não eram perfeitos antes de serem batizados e ainda não são perfeitos mesmo depois que foram batizados. Continuaram sendo seres humanos. Mas como lemos aqui na palavra, Deus disse
Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Faça isso. Se você estava cometendo um desses 3 erros, agora você sabe o que fazer, mudar a sua maneira de pensar e ser abençoado. Escreva nos comentários o que Deus falou com você através desses 3 erros que nós pontuamos e tudo que nós mostramos aqui na palavra de Deus. E seja abençoado. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, tá? Dê o seu like. Quando eu peço para você dar o seu like não é para mim, não. Nós somos servos de Deus. A nossa recompensa não vem de like das pessoas, mas do Deus Altíssimo. Mas eu peço para você dar like no vídeo. Alguém perguntou o que é like? Essa mãozinha, esse joinha que tem aqui embaixo do vídeo. Só você clicar no joinha ali, tá? Eu peço para você dar like porque é dessa maneira que o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais pessoas e essas pessoas serem abençoadas como você foi. Entende? Só por isso. Então, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para você ser abençoado com a chegada do próximo vídeo, ser lembrado a respeito do nosso próximo vídeo, tá? Aqui no nosso card tem um link com a série completa do jejum de Daniel, do jejum que nós temos falado de 21 dias, de como você receber, ser batizado com o Espírito Santo. Aqui vai 3 dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário. Se você está sofrendo, se a fé está perdendo e só vive a chorar, o sorriso acalma toda dor da alma, basta um sorrir. Se o mundo inteiro, se os seus companheiros te sempre está por perto, não te deixará. Se você sorrir, cantar e não chorar, uma canção de amor, de paz irá soar. Se você sorrir, cantar e não chorar, uma canção lágrima triste, esse rosto tão bonito, ela insiste em molhar. O amor transforma toda dor da alma, basta um sorrir. Esses sofrimentos são coisas de momentos e logo vão passar. Quem garante é Cristo, o segredo nisto. Na vida, para qualquer momento importante, a pessoa se prepara. O atleta para a competição. O aluno para a prova, o candidato para a entrevista de emprego, os noivos para o dia do casamento. Por isso, neste domingo, você que deseja de fato ser batizado com o Espírito Santo, irá se preparar como nunca antes para esse momento. Pois direto do cenáculo em Jerusalém, ao vivo,
bispos ministrarão o derramamento do Espírito Santo no encerramento do jejum de Daniel. E na oportunidade, participaremos da Santa Ceia da Sinceridade. E certamente nesse dia você terá uma experiência única e especial com Deus. Neste domingo, 18 de setembro, às 9:30 da manhã. 5400 International Drive, Orlando, Flórida. Minha amiga, meu amigo, se prepare para este domingo, tá bom? Às 9:30 da manhã, o encerramento do jejum de Daniel com a Santa Ceia. Quero te esperar aqui na 5400 da International Drive. Que Deus ilumine a sua vida, que haja luz. Está determinada a sua vitória aqui na terra e determinado nos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia.